Capítulo 6. Primeiros meses no Carmelo. Cada tristeza, pecado e mal que a vida nos empresta terá seu final na cruz. Lá, ainda que agonizando e chagado, o que com humildade busca a luz, refúgio e paz terá encontrado. São Boaventura. Ana Maria sentou-se na cama, com o coração acelerado, enquanto o susto diminuía gradualmente à medida que o barulho também diminuía. Aquilo soava como uma avalanche de pedras que caiu no chão do lado de fora de sua porta. O quanto se partiam causava estrondo no corredor. Foi aí que ela percebeu onde estava e que o teto não havia desabado. Ela era a irmã Teresa Margarida agora, e aquele barulho assustador destruindo a manhã era o badalado de madeira, o sino da manhã. Ela se perguntou quanto tempo levaria para se acostumar com um despertar tão rude. Seu coração e pulso ainda estavam acelerados. Eram 4h30 da manhã. Madre Ana Maria dissera-lhe que não se levantasse à primeira chamada, mas que esperasse pelo sino meia hora depois, que seria o sinal para o início da oração. Eu gostaria de ir para a oração, ela contestou. Não na primeira manhã. Você não saberá para onde ir. Quando o sino tocar, levante-se e vista-se, e eu mostrarei o que fazer. Lembre-se que ainda é o grande silêncio, até depois da prima. Então haja com silêncio e rapidez. Nota de rodapé. Ou laudes, uma das orações da manhã. O grande silêncio começa nas vésperas do dia anterior e depois das laudes do dia seguinte, encerrando-se com Abre, Senhor, os meus lábios. Mas ela não conseguia dormir novamente. Havia sons de movimentos suaves ao redor dela e um persistente e prolongado chacoalhar, que ela logo identificaria como sendo o som das freiras cingindo-se com um cinturão e um rosário. Então, o som de passos pelo corredor do lado de fora, ela olhou ao redor da sala, mas as cortinas venezianas estavam fechadas e ainda estava escuro demais para ver qualquer coisa além do contorno da porta marrom e a mesa escura contra a parede oposta. O sino do claustro começou a replicar em batidas lentas e uniformes, e ela ouviu o arrastar suave de muitos pés se movendo sem pressa na direção do coro. Sua própria porta se abriu ligeiramente e uma vela acesa foi colocada no chão. Então a porta se fechou novamente. Teresa Margarida lembrou-se do aviso sobre o silêncio e foi na ponta dos pés até a porta, colocou a vela na mesa e vestiu-se rapidamente com o vestido preto liso e a capa curta, empurrando os cabelos brilhantes e abundantes para trás do gorro e véu de postulante. Depois, afastando as venezianas da madeira, sentou-se calmamente à espera de sua instrutora, olhando ao redor com a clara satisfação, enquanto observava cada detalhe da pequena cela vazia onde, dali para frente, passaria a maior parte de seus dias. Permaneça cada um em sua cela ou próximo a ela, meditando dia e noite sobre a lei do Senhor, a não ser que se ache legitimamente ocupado em outros afazeres. Regra carmelita. Realizaria a maior parte de seu trabalho durante o dia e dormiria à noite. Ela olhou ao seu redor novamente. Era muito diferente do espaçoso quarto que ocupava na casa de seus pais. Diferente de uma pequena área com cerca de 3 metros quadrados, as paredes de gesso liso cobertas por uma leve pintura, uma porta estreita e baixa pintada de marrom e uma mesa de madeira e uma cadeira simples de espaldar reto e fundo duro. Um sorriso satisfeito cintilou em seu rosto, com o pensamento de que, pelo menos, o primeiro passo foi dado em direção à sua ambição há muito desejada. Ali, pelo menos, não haveria necessidade de retirar o colchão de sua cama à noite. Bem verdade que, sobre a cama, havia um colchão macio de lã, para facilitar os primeiros meses de adaptação da postulante. Mas a irmã Teresa Margarida já havia planejado se livrar dele assim que tivesse oportunidade.
Nas paredes caídas de branco pendia uma cruz simples de madeira, uma grande fonte de água benta, sem adornos e 3 quadros sem moldura, um de Nossa Senhora e 2 de santos carmelitas. Uma cesta de trabalho e um jarro de barro ao lado da bacia em que ela acabara de se lavar, completava a mobília do quarto. Uma única janela com 2 batentes estreitos na parede externa dava diretamente para o jardim tranquilo e pacífico. Teresa Margarida deu o suspiro satisfeito de quem finalmente chegou ao porto depois de uma viagem tempestuosa. Ali estava a sua cela, aquela arena que testemunharia suas batalhas diárias com o amor próprio e a vontade, até que, emancipada de suas reivindicações, ela estaria livre para servir a Deus e amá-lo com todo o seu coração e mente. Ele a havia criado para esse único propósito e havia esperado apenas a oportunidade ideal para inundá-la com as graças necessárias para alcançá-lo. A lembrança de seu pai trouxe uma sombra a seus olhos e ela se perguntou o que ele andava fazendo. Ela tinha certeza que um dia ele compartilharia de sua própria felicidade, mas levaria tempo. Só Deus poderia dar-lhe o consolo que vem da alegria aparentemente austera de fazer sua vontade. Estamos nas mãos do bom Deus e Pai de toda a consolação, ela pensou. Tudo o que Ele permite se transformará em nosso maior bem, embora agora não possamos entendê-lo. Ainda havia muito progresso a ser feito, e dada sua generosa determinação de não recusar nada a Deus, ela iria progredir rapidamente. No entanto, era preciso haver uma transformação, e tão gradual era seu curso, num sentido tão natural e discreto, como o desabrochar de uma flor em plena floração, que a metamorfose ocorria diariamente e a cada hora sob os olhos de suas companheiras sem que percebesse o que estava acontecendo. As freiras ficaram encantadas com a nova postulante, já profundamente religiosa, inclinada à oração, atraída pelo silêncio e solidão. Ela se propôs tornar-se uma carmelita, como era o desejo de Santa Teresa por todas as suas filhas. Sempre fora humilde e despretensiosa, mas de modo algum uma sentimental irritante. Boa e dócil só porque lhe faltasse espírito para ser diferente. Essas almas de natureza gentil, é verdade, encontram seu caminho nos claustros, mas em geral logo encontram a porta de saída, ou, se permanecem, não se tornam santas canonizadas. Tais almas limitadas não praticam a virtude heróica, elas não conseguem. Mas Teresa Margarida ainda teve que aprender, por experiência dolorosa, quão impotente é a natureza humana, sem ajuda para descobrir exatamente o que somos, quando Deus retira a sua mão e não nos deixa em nossos próprios recursos. Que sabe aquele que não foi provado? Homens de grande experiência têm inúmeras ideias. Aquele que muito aprendeu fala com sabedoria. Madre Teresa Maria de Jesus era oficialmente a mestra das noviças, mas cabia à sua assistente, Madre Ana Maria de Santo Antônio, muitos anos mais jovem e muito mais ativa, a maior parte do trabalho, treinar as noviças nas atividades externas, deveres de coro e trabalho braçal, e ela era frequentemente encarregada por sua superiora de dar conferências e instruções às noviças, de modo que todas tinham o hábito de ir diretamente a ela para qualquer necessidade ou solução de suas dificuldades. Quando Teresa Margarida entrou para o Carmelo como postulante, ela não era, como já foi observado, nenhuma novata. Levou consigo tal dote de graça e generosidade que, sentindo-se imediatamente em casa e, em certo sentido, encontrando seu nível natural no claustro, não precisou aprender nada essencialmente novo, embora tivesse que fazer muitos ajustes tanto em sua maneira de pensar quanto de se comportar. Até a comunidade, já preparada pelas recomendações da provincial para reconhecer uma recém-chegada excepcionalmente dotada, surpreendeu-se ao constatar como seu espírito era amadurecido e orientado para o seu modo de vida. Onde ela aprendera a fazer tanto progresso? Até onde sabiam, havia sido educada por freiras beneditinas e, exceto por outras contatos ocasionais com um ou dois frades, não tivera nenhum encontro anterior com o Carmelo ou o seu espírito. É verdade que Teresa Margarida era dotada tanto na natureza como na graça. No entanto, isso levou alguns
entusiastas a críticos a suportar que ela era perfeita. Até agora, no entanto, ela havia cumprido penitências rigorosas, vivendo um regime surpreendentemente austero para uma garota de sua idade e posição. Era humilde em um grau singular no relacionamento com os servos e pessoas de posição inferior. Mas em tudo isso ela seguiu suas próprias regras, decidindo por si mesma o que comeria e quando jejuaria, se prolongaria suas orações e devoções e em que elas consistiriam. De fato, ela era obediente a um diretor, mas ele nunca fez exigências que um superior religioso deveria exigir nos pequenos detalhes da vida diária. Na verdade, seu relacionamento nesse assunto consistia em buscar a aprovação dele, geralmente concedida para qualquer coisa que ela mesma desejasse fazer. Falando dos 5 meses que Ana Maria passou em casa após deixar a escola, Padre Delfonso comentou sobre a insistência do Padre Johnny para que ela se adaptasse aos desejos e costumes de seus pais, e não ao contrário. O Padre Delfonso acrescentou: ela participou dos intercâmbios sociais sem grandes problemas, mas experimentou uma incrível dificuldade por ter que se vestir de uma maneira que não estava de acordo com seu próprio gosto. A primeira lição que Teresa Margarida teve que aprender foi que Nosso Senhor ainda repete muitas vezes para e através de nós as palavras do salmista: não vos comprazeis em nenhum sacrifício, em nenhuma oferenda. Fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo de meu coração. Salmo 39. Um banquete desfrutado sob a obediência é mais valioso aos seus olhos do que um jejum feito por vontade própria. Pode-se ir mais longe. Coisas insignificantes e mesmo fáceis e agradáveis tornam-se sublimes e mais meritórias pela obediência do que uma ação que é em si sagrada, como receber a comunhão por vontade própria e no espírito de independência. É costume no Carmelo e provavelmente em todos os mosteiros dispensar a postulante do pleno cumprimento do horário diário por um tempo em parte para amenizar a tensão psicológica, mas principalmente para suavizar o choque da repentina entrada em um mundo onde os padrões diferem tanto daqueles a que se está habituada, mesmo para aquelas acostumadas apenas a um grau moderado de conforto. Nas primeiras semanas, não se espera que ela se levante ao primeiro sinal ou vá todos os dias às matinas. A comida no refeitório costuma ser um pouco mais atraente e provavelmente será dispensada de certos deveres para escrever cartas ansiosamente esperadas por seus pais. De muitas pequenas maneiras, ela é gradualmente e discretamente introduzida em seu novo ambiente. Esse processo passa despercebido a maioria, mas Teresa Margarida conhecia o regime e sua atenuação não lhe agradou em nada. Seu desejo era assumir imediatamente todo o fardo da vida comum, levantando-se com o restante da comunidade e recebendo a mesma comida no refeitório. Para ela, a regra que isentava as postulantes de dormir no duro leito de palha era a mais incômoda de todas. Estava acostumada a dispensar qualquer tipo de colchão, se assim o desejasse. Ela imediatamente começou a pensar em um meio de se livrar daquele alívio indesejado. Seus repetidos e insistentes pedidos para ir à oração matinal foram atendidos. Mesmo assim, aquele colchão macio permaneceu em sua cela. Nunca ocorreu à postulante que houvesse algo em sua atitude que pudesse parecer questionar a autoridade de suas superiores. Menos ainda se deu conta que estava, na verdade, exigindo que a priora obedecesse no cumprimento de pré-requisitos que ela própria considerava apropriados. Teresa Margarida estava habituada a seguir seus próprios fervores na execução dos seus vários atos de penitência, com a aprovação de seu confessor, é verdade, mas a iniciativa sempre partia dela. Ela teve que aprender lenta e dolorosamente o valor da submissão completa da vontade, mesmo em assuntos em que o desejo de mortificação parece genuíno e meritório. Embora tivesse entrado no mosteiro para praticar exatamente essa mortificação, de início achava que a perfeição consistia na adesão rígida a cada preceito da regra, sem qualquer atenuação. Levou tempo até entender que ainda havia muito a aprender. Nota de rodapé. Este incidente do colchão é uma boa ilustração
de sua metamorfose em relação a tais penitências, nos 5 anos de sua vida religiosa, quando estava morrendo. Em 1770, Madre Ana Maria quis trocar sua túnica de sarja por uma roupa de linho mais leve, como era costume das enfermas. Considerando isso uma concessão desnecessária ao conforto corporal, Teresa Margarida resistiu, mas quando Madre Ana Maria lhe lembrou que era um costume legislado e, além disso, o desejo expresso da priora, concordou imediatamente e tentou ajudá-las a trocar de roupas, apesar da dor intensa e contínua que estava sofrendo. Madre Maria Madalena permitiu que ela participasse de todos os outros exercícios, mas se mostrou inflexível na questão do colchão. A irmã Teresa Margarida devia continuar a dormir sobre ele até que ela, a priora, achasse conveniente removê-lo. Teresa Margarida estava igualmente determinada, deveria ser removido. Ela esperou até que surgisse a oportunidade de tirar esse fardo de si. O momento não tardou a chegar. Uma das noviças, irmã Teresa Maria da Imaculada Conceição, ficou levemente indisposta e confinada ao leito por alguns dias. Embora esta irmã mais tarde se tornasse uma completa inválida nessa ocasião, ela provavelmente estava apenas sofrendo de um resfriado, pois não estava suficientemente doente para justificar sua transferência para a enfermaria. Em companhia das outras noviças, Teresa Margarida obteve permissão para visitar sua companheira doente durante o intervalo para alegrá-la com sua companhia e conversa. Irmã Teresa Maria estava na cama em sua cela enquanto falava com ela. O olhar rápido de Teresa Margarida notou que a noviça estava deitada no duro colchão de palha, o que lhe parecia muito desconfortável para alguém daquelas condições. Ela correu para sua própria cela e puxou o detestável colchão de lã de cama. Rapidamente recolocou os cobertores e correu para encontrar Madre Ana Maria. Por favor, madre, ela perguntou, posso emprestar nosso colchão? A pobre irmã Teresa Maria, seu colchão e o que mais? Na verdade, eu não preciso disso, madre. E a senhora sabe como ela deve estar desconfortável depois de todo esse tempo. E eu a vi tentando mudar de posição o dia todo. Ela poderia usá-lo durante o dia quando não estou precisando. Muito bem, então, mas leve de volta antes de hoje à noite. Mas é claro que o colchão não voltou. Madre Ana Maria permitiu que ficasse na cela da irmã doente quando percebeu o quanto era necessário o conforto extra para ela. E Teresa Margarida conseguiu evitar levá-lo de volta. Essa garota tinha um charme considerável e era hábil em conseguir o que queria. É possível que Madre Teresa Maria, a mestra de noviças, apresentada pela maioria dos biógrafos como uma personagem proibitiva, desnecessariamente dura, tenha percebido isso mais claramente do que algumas do noviciado, que, julgando apenas pelas aparências, eram bastante inclinados a elogiar a recém-chegada e extraordinariamente mortificada. Foi provavelmente devido a essa aguçada percepção que Madre Teresa Maria se dispôs a exercitar a postulante na sólida virtude, de uma forma que, se não fosse realmente uma necessidade, teria constituído um flagrante abuso para o resto da comunidade. Teresa Margarida parecia excepcionalmente humilde, discreta, disposta, caridosa. No entanto, a madre, difícil de agradar, nunca perdia a oportunidade de repreendê-la publicamente e com uma severidade que parecia injustificada. O coração mole de Madre Ana Maria sangrava por sua querida irmã. Ela sentia uma compatibilidade instintiva com aquela jovem. Seus deveres como assistente facilitavam conversas entre elas com mais frequência e intimidade do que seria possível de outra forma. Para a Madre Ana Maria, a atitude da mestra de noviços parecia injusta, mas era impossível para ela expressar desaprovação. Nem podia contrariar as ordens arbitrárias de sua superiora. Ela fez o que pôde para facilitar a vida de Teresa Margarida de outras maneiras, embora seus esforços nem sempre tenham sido atendidos.
3 meses após sua entrada, Teresa Margarida desenvolveu um inchaço doloroso no joelho direito. Problemas desse tipo são uma queixa bastante comum entre as postulantes, resultante da súbita transição para ajoelhar-se no chão duro, nu. Geralmente é remediado pelo uso temporário de uma almofada. Mas o problema de Teresa Margarida era algo a mais do que uma variação do joelho de serva, parecendo ser mais da natureza de um abscesso. Temendo que a incapacidade de se ajoelhar por longos períodos pudesse ser um obstáculo à sua entrada efetiva na comunidade, não disse nada e continuou ajoelhada no chão, escondendo com dificuldade a dor crescente até que se tornou óbvio para todos que algo estava errado. Quando Madre Teresa Maria a chamou para explicar sua postura desagitada, ela percebeu que seria inútil continuar escondendo. Ela explicou seu problema e a expectativa é que pudesse se corrigir, mas o abscesso havia se desenvolvido e estava piorando, de modo que o tratamento cirúrgico agora era necessário. Não era uma coisa simples como é hoje. Há 2 séculos não havia anestésicos nem analgésicos. Os instrumentos cirúrgicos eram primitivos e seu uso igualmente primitivo. As operações eram realizadas a sangue frio até que o paciente desmaiava e assim atingia um leve grau de insensibilidade. Os médicos e as irmãs presentes elogiaram efusivamente a coragem de Teresa Margarida. Ela mesma sentiu que aquilo era algo digno de ser oferecido a Jesus e decidiu suportar a agonia de ter seu joelho aberto e o osso raspado sem reclamar. O suor abundava em seu rosto e, quando alguns gemidos lhe escapavam, repreendia-se por falta de virtude. Mas era uma provação assustadora e ela passou por aquilo com notável coragem. Claro, ela ficou incapaz de andar por algum tempo e possivelmente havia necessidade de se recuperar mais da operação em si do que do abscesso que ocasionara. Mariana Maria tomou para si a responsabilidade de cuidar dela, dedicado todos os cuidados e atenção possíveis. Um dia, de surpresa, substituiu a enfermeira e levou o jantar da paciente em uma bandeja. Teresa Margarida, no entanto, limitou-se a provar do prato e o colocou de lado. Há algo errado? Perguntou Madre Ana Maria receosa, pois ela mesma havia preparado a refeição para abrir o apetite da postulante. Não, madre, está delicioso. Então coma, vai te fazer bem. Teresa Margarida ainda hesitava. Ora, você vai desperdiçar uma boa comida além do tempo e trabalho que tive para preparar? É porque está gostoso demais, respondeu Teresa Margarida, que tinha o hábito de aplicar seus próprios critérios a esses problemas. Parece fora de sintonia com uma vida de austeridade e mortificação comer tão deliciosamente. Na verdade, os ovos que tinha preparado com um pouco de tempero não eram nenhuma obra-prima, e Mariana Maria provavelmente teve que reprimir uma risada diante da interpretação extraordinária de submissão. Coma tudo, ela ordenou. Isso é uma ordem. E ao fazê-lo, você terá o mérito da obediência. Além disso, você precisará de força, pois lerei para você uma lição aqui assim que terminar de comer. Ela saiu e voltou armada com um livro, notando com satisfação que tinha sido obedecida quase literalmente. Nenhuma migalha ficou na bandeja. Agora ouça isso, disse a assistente, sentando-se e abrindo uma cópia da Constituição. Os doentes devem tentar dar prova das virtudes que adquiriram na saúde, suportando pacientemente seus sofrimentos e esforçando-se para causar o mínimo possível de problemas e perturbações. Agora você deve entender muito claramente. Há 2 maneiras de olhar para essas coisas. Se eu trouxesse para você um prato de feijões velhos e fibrosos, cozidos sem sal ou óleo, ou por acaso deixasse sem querer cair uma pitada de parafina, você teria comido com toda a aparência de prazer, porque esse é o tipo de penitência seguindo seu próprio coração. Não é menos meritório comer algo saboroso, mas que desagrada de outro ponto de vista, e também é um ato de caridade por quem o prepara. Aqui está outro ponto. Nenhuma irmã deve criticar o que é servido à mesa, seja pouco ou muito, bem ou mal preparado. Então, percebendo a expressão abatida de sua discípula, acrescentou levemente. Anime-se, o mundo não acabou. Há muitos grandes santos que cometeram os mesmos erros. Nossa Santa Mãe, por exemplo, ela foi obrigada a aceitar uma atenuação da regra da abstinência devido à sua saúde precária. E você sabe o que ela disse? Uma vez, quando eu estava pensando como me angustiava comer carne e não fazer penitência, ouvi estas palavras.
Às vezes há mais egoísmo em tal pensamento do que desejo de penitência. Portanto, não desanime. A perfeição não se consiste em um dia. É o trabalho de uma vida inteira. A ferida no joelho exigia curativos frequentes e, além desse desconforto, Teresa Margarida acrescentou algumas mortificações adicionais de sua própria imaginação. Ela tinha um grande e verdadeiro louvável desejo de imitar os santos em algumas de suas penitências, mas nos primeiros estágios ela o fazia de maneira ingenuamente distorcida, ignorando o fato de que a santidade do modelo não dispensa a necessidade de obter a aprovação dos próprios superiores, antes de imitar suas penitências autoimpostas, nem o fato de muitos santos canonizados terem, sem dúvida, arruinado sua saúde por imprudência nesses assuntos. Foi apenas por acaso que a enfermeira descobriu que sua paciente havia arrumado os cabelos compridos e os prendido de tal forma que sua cabeça estava uma verdadeira almofada de alfinetes, sobre a qual ela estava deitada, com extremo padecimento, sofrendo muito com uma dor de cabeça autoinduzida. Teresa Margarida teve que aprender em todas essas pequenas coisas que, a partir de agora, a sua mortificação principal deveria consistir em submeter-se à vontade de outrem, aceitar as privações ou o seu alívio como e quando ordenado, porque tal seria a expressão de outra vontade superior, e nisto repousa o mérito e não na ação em si. Você tem toda a mortificação de que precisa ao cumprir a regra, disse Madre Ana Maria. Não tente ser mais carmelita do que isso. As penitências legisladas são suficientes. Sim, mas diz bem no final. Se alguém fizer mais do que está aqui prescrito, nosso Senhor recompensará no dia do juízo. Isso, respondeu Madre Ana Maria secamente, é a penúltima cláusula. A parte do bem no final, como você chama, vem depois. Use, porém, o discernimento, que é a regra de toda virtude. Agora me dê esses grampos e deixe-me trançar seus cabelos. Isso vai mantê-lo fora do seu caminho e você longe das travessuras. Apesar de sua indisposição e da ansiedade que lhe causava, o tempo de provação de Teresa Margarida passou rapidamente. Já havia chegado a data em que deveria fazer seu pedido formal para receber o hábito. E em 4 de fevereiro de 1765, conforme o costume, ela ajoelhou-se diante das freiras do capítulo, isto é, as freiras que podiam voltar em questões relativas à admissão, aceitação para a profissão, eleição de funcionários, etc. Esta petição para ser admitida ao noviciado segue uma fórmula definida. A postulante apresenta-se perante as monjas capitulares e ajoelhada faz o seu pedido. Minhas mães e minhas irmãs, peço-vos humildemente que me recebais a graça do santo hábito. Embora eu seja mais indigna, mas espero pela graça de Deus e com a ajuda de suas orações fazer melhor no futuro do que eu fiz no passado. Depois, fazendo o costumeiro gesto de humildade de beijar o chão, ela escuta uma breve exortação da priora sobre a graça de uma vocação religiosa. Termina com a locução no sentido de que você está longe de perceber a perfeição do estado que aspira. Mas a comunidade, satisfeita com seu esforço até agora e confiando em sua determinação de não recusar nada a Deus, tem o prazer de permitir que você receba o hábito sagrado. Temerosa de ser rejeitada por causa de suas grandes imperfeições, às quais agora se deve acrescentar uma deficiência física, de que adiantava uma noviça que se afligia ao ajoelhar-se. Teresa Margarida aguardava o veredito, que naturalmente revelava que a opinião da comunidade era totalmente favorável à aceitação da jovem postulante. Teresa Margarida deu um suspiro de alívio, apesar de seu joelho e de todos os inúmeros defeitos que Madre Teresa Maria encontrava diariamente nela. Elas não se recusaram a dar-lhe pelo menos uma chance. Com alegria, ela escreveu ao padre Diego Regi para informá-lo da boa notícia, pedindo especialmente uma menção na missa para agradecer ao Senhor em seu nome por seus grandes favores e bênçãos. Sinta em meu coração, confidenciou ela, um tal ardor de amor divino que anseio por me unir irrevogavelmente e totalmente a Ele. Sei que não poderia satisfazê-lo com nada menos do que o dom de mim mesma. Quero ser toda dele, não retendo nada.
Em resposta, seu tio exortou a corresponder generosamente às tremendas graças de uma vocação religiosa e pelo constante progresso em virtude para se tornar uma filha digna de sua santa mãe, Santa Teresa. Procure praticar a verdadeira humildade, a oração discreta e a obediência cega. Esforça-te por realizar o fim para o qual Santa Teresa instituiu a sua reforma. E reza continuamente pela salvação das almas. Minha querida filha, Jesus deseja que não sejas apenas uma boa freira, mas uma santa. Cheia de gratidão, Teresa Margarida começou a sua preparação para receber dignamente o hábito da Santíssima Virgem e entregar-se ainda mais completamente àquela que ela sabia que amava com tanta ternura. Nosso Senhor respondeu, operando coisas tão grandes em sua alma que às vezes ela parecia encantada, incapaz de controlar a veemência de seus sentimentos. Naquela época, era costume enviar a postulante de volta ao mundo, possivelmente com um teste final para saber se ela realmente desejava deixá-lo. Assim, Teresa Margarida deixou o Carmelo quase imediatamente após sua petição capitular, não podendo retornar até 10 de março, véspera de sua investidura. Não está claro se Inácio Régio retornou a Arezzo depois de deixar Ana Maria em Santa Teresa 4 meses antes. Muito provavelmente sim. Não seria necessária uma carruagem para fazer a viagem sozinho. Ele poderia facilmente fazê-lo a cavalo. Assim, ele voltou a Florença para ficar com sua filha durante os 2 meses que deveria permanecer fora do claustro. Ana Maria não queria voltar a Arezzo e à reunião de família. Sua estada seria de curta duração e os momentos angustiantes da despedida teriam de ser enfrentados novamente. Ela e seu pai permaneceram em Florença como convidados da condesa Isabela de Monsi Barbolani, que durante esse período desenvolveu uma forte afeição por Ana Maria, de quem se tornou uma segunda mãe. A condesa era culta e aristocrática, uma anfitriã experiente que se movimentava muito nos círculos da alta sociedade. Ela avaliou astutamente o caráter da menina, percebendo que sua simples bondade não era apenas o resultado de uma vida doméstica piedosa e protegida, ou a virtude ingênua de quem nunca experimentou nenhuma tentação ou a sedução dos prazeres materiais. Ela percebeu que, por trás de toda essa docilidade e delicadeza da caridade, estava a força e a determinação de uma alma extraordinariamente madura e vigorosa que havia se entregado a Deus e não se conformava com o pensamento mundano, seja ele qual fosse. Somente alguém genuinamente capaz de renunciar a coisas em seu poder ou propriedade estaria completamente despreocupado com a aprovação do mundo. Como diz Santo Agostinho, o amor perfeito não tem desejo por este mundo, nem o teme. Não tem o desejo de adquirir coisas temporais, nem o medo de perdê-las. Ana Maria foi muito corajosa e cuidadosa em dar a devida atenção a tudo e a todos, disse a condessa. Ela cumpriu não apenas os deveres exigidos, mas também se esforçou para realizar pequenos atos de bondade pelos outros. Não era um discurso desajeitado, ela notou com aprovação, embora não possuísse o discurso polido e as maneiras corteses da alta sociedade, a extrema simplicidade, cortesia natural e graça de Ana Maria conferiram real dignidade à sua maneira e comportamento. Mais tarde, a condesa relembrou sua admiração por essa postura e graciosidade despretensiosa de sua convidada, comentando que ela estava extremamente feliz e satisfeita com o estado que havia escolhido. O luxo e a facilidade de vida daquela casa rica, com criado para realizar todas as tarefas domésticas, o prazer de aposentos bem equipados e comida delicadamente servida, a ausência do badalo barulhento e da campainha que a despertava tão rudemente do sono ou da chamada arbitrária à oração ou ao trabalho. O alívio de todas aquelas pequenas dificuldades da vida conventual não lhe oferecia um oásis temporário de conforto, muito menos lhe inspirava arrependimento por ter que voltar à austeridade da vida comunitária. Ao contrário, ansiava pelo dia em que a porta do recinto se abriria mais uma vez e finalmente para recebê-la em definitivo. Agora era a vez de Ana Maria embarcar naquelas longas visitas de despedida habituais entre os conhecidos. Quando não acompanhada pelo pai, a condessa atuava como dama de companhia e assim teve ampla oportunidade de observar Ana Maria em todas as diferentes
condições e entre ex-companheiras, bem como com completos estranhos, tanto de estado social inferior quanto superior. Em todas as circunstâncias, disse ela se mostrava muito serena, nem indiferente nem íntima, mas afável e agradável, sempre meticulosa em cumprir todas as regras convencionais de etiqueta. Ela visitou seus antigos mestres em Santa Apolônia e suas duas irmãs, Cecília e Eleonora, ainda alunas lá. Também outras comunidades e inúmeros conhecidos. Seu pai a levou outras comunidades e inúmeros conhecidos. Seu pai a levou a Prato, onde passaram 4 dias com Francisco Xavier, agora com 14 anos, no colégio Cicognini. Durante esse tempo, Ana Maria recebeu um quarto no convento de São Nicolau e seu pai provavelmente se alojou no colégio. 50 anos depois, Francisco conseguiu recordar detalhes minuciosos daquela visita. Certo dia, o pai mandou os dois subirem para se levantarem e se prepararem para o almoço. Ana Maria entrou no quarto que seu pai havia reservado, deixando Francisco na escada do lado de fora. Quando ela reapareceu, seu rosto estava corado e ele ficou surpreso com a veemência de seus modos. Sequinho, o que você quer de Deus? Ela perguntou repetidamente. Surpresa, ele respondeu. Ora, quero me tornar o melhor do que eu sou. Sequinho, você quer fazer o bem para Deus? O melhor que posso, pecador que sou, disse ele. Então Ana Maria aproximou-se do rosto dele e falou com tanta intensidade que Francisco nunca esqueceu. Ame-o. E você me ouviu? Ame muito a Deus, pois você sabe como ele é amável e bondoso. Você sabe como o seu amor é precioso e como são valiosos todos os esforços que fazemos para alcançá-lo. Francisco, mais tarde, um jesuíta, deu testemunho no processo de 1818. Lembro-me deste evento tão claramente, até as próprias palavras que ela usou, que prontamente atestaria sua veracidade sob juramento. De volta a Florença, a rodada de visitas continuou e as semanas passaram em uma torrente de despedidas sentimentais. Ela foi festejada, saudada, abraçada e por vezes advertida sobre a imprudência do passo que estava prestes a dar e aconselhada por conselheiros bem intencionados a abandonar a ideia, mas seguir seu caminho serena e controlada. Aquele era um período de provação bem calculado para tornar a solidão de uma cela e a distância diplomática de suas irmãs na religião, mas não menos desejáveis. Em preparação para sua última aparição pública, Ana Maria vestiu seu vestido mais formoso e suas luvas magníficas de cor laranja até o cotovelo. Assim vestida, encontrou por acaso um padre que, sabendo que estava às vésperas de receber o hábito carmelita, a repreendeu por vaidade, declarando que uma pessoa tão mundana e superficial era indigna de se tornar esposa de Cristo. Após tantos anos, é comovente mencionar esse episódio das luvas luxuosas. É um daqueles toques humanos que fazem com que Santa Teresa Margarida desça de seu retrato, tornando-se uma pessoa em carne e osso. Pois é exatamente desse tipo de futilidade que muitos tropeçam. Uma moça pode suportar heroicamente todo o sofrimento de oposição dos pais e da recusa em entender ou aprovar sua escolha de vida religiosa, e depois hesitar no sacrifício de seu cabelo. Não que suas tranças signifiquem mais parte para ela do que a simpatia da mãe e do pai, mas apenas que, ao avaliar nossos compromissos, muitas vezes levamos em consideração apenas as grandes renúncias, esquecendo-nos de alguns sacrifícios pequenos. Ana Maria suportara com extraordinária coragem todas as agonias de se separar de seus pais e de Inácio, em particular. No entanto, aqui havemos como nós, perdendo tempo com uma bobagem, isto é, um par de luvas bordadas.